Muito bem, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. A paz do Senhor. Vamos lá, então, para mais um trabalho, uma exposição, um momento de exposição desse tema que é tão importante para todos nós, né? Sobre os desigrejados. A irmã Cida leu junto com vocês, fez um trabalho bastante interessante de leitura, e agora a gente vai discorrer um pouquinho. Havendo perguntas sobre esse tema, os irmãos podem abrir aí o seu áudio e solicitar, fazer a pergunta. Tá bom, então me manda a pergunta. Eu vou te mandar a pergunta. Tá. Se a perseguição é Tá. Tá bom. Então, nós vamos entender esse processo de igreja. Essa aula de número 9, super interessante para todos nós, né? Vamos lá, então. Os desigrejados, né? Primeiro, a gente precisa perceber, entender que por muitos anos houve já grupos, né? Muitos grupos tentaram de todas as formas destruir, né, ou trabalhar contra a igreja. Esse não é não é um único, né? Já outros fizeram isso. Outros tentaram, né, melhor dizendo, fazer tentaram fazer esta perseguição contra a igreja e desintegrar a igreja, se assim podemos falar. E nós temos que ter esse conhecimento. Um deles, por exemplo, eu posso até citar dois ou vários, mas um deles é o movimento do G12, né? Esse movimento surgiu na Colômbia pelo pastor César Castellanos, e esse movimento teve o intuito de desconstruir também a igreja e a estruturação da igreja, né? Se posicionou contra a igreja na sua estrutura arquitetônica, organizacional, que é a igreja reunida no templo, né? Toda a estrutura do povo da igreja no templo. Então o G12 ele já vem com esse modelo celular e modelo de célula, né? Não é celular, eu falei celular de célula, não de celular que a gente utiliza telefone. Ele já vem com esse modelo celular e também já foi um desses movimentos, já teve nessa esteira de se posicionar contra a igreja. O G12 ainda é atuante no Brasil, tem muitos pastores, por exemplo, a Valnice Milhomens, o Terra Nova, né? Eles são pregadores do movimento do G12, são os expoentes do G12. Depois desse conjunto, ou desse grupo, melhor dizendo, a gente teve o triunfalismo. O triunfalismo é um ramo, né, do segmento da teologia da prosperidade, e esse movimento do triunfalismo prega que a igreja ou que o crente ele não pode passar por nenhum tipo de infortúnio. Ele não pode ter nenhuma decepção, sofrer uma doença, ele não pode ter nenhum tipo de prejuízo, não é? Então esse movimento ele tem como característica algumas marcas, né? Esse movimento traz algumas marcas. Quais são elas? Primeiro que o crente ele coloca o crente numa condição de super crente, de super poderoso, né? E como super crente, ele determina, ele não aceita, ele usa essas marcas. Por exemplo, olha, eu determino que a sua vida vai mudar, eu determino que as coisas vão acontecer de forma diferente, eu profetizo sobre você, eu tomo posse da minha bênção, né? As minhas bênçãos, eu determino que as bênçãos serão restituídas. Vamos pisar na cabeça do diabo. Observem sempre esse sentido, preste atenção nesse sentido. Olha, eu piso na cabeça do diabo, eu te amarro em nome de Jesus, eu determino. Então esse movimento do triunfalismo coloca o homem sempre nessa condição.
de ter esse poder, né? De ter essa força, de ter essa autoridade. Eu não aceito essa doença não é minha, essa doença tem que sair da minha vida. Então, o que isso tem a ver, né? Se você pode até perguntar, bom, tem a ver com a condição em que ela gera no cristão a sensação de supercrente, né? De ser um ser absolutamente dotado de poderes sobrenatural, capaz, por exemplo, de fazer esse tipo de situação, tá? Esse movimento de oposição ao pentecostalismo também, né? Esse movimento também é de oposição ao pentecostalismo clássico, né? Ou a igreja pentecostal tradicional, como assim a gente fala. Tá bom? E ele ganhou força nos desigrejados, né? Ganhou bastante força no meio dos desigrejados. Então, agora a gente entra um pouquinho mais no tópico da lição, que é a visão prática do movimento dos desigrejados. Esse movimento, o que é? É exatamente esse é um movimento de ruptura, de romper, né? De se desligar do quê? Da instituição, né? A igreja como instituição, ok? Então toda a igreja no Brasil, né? E fora do Brasil também, ela é uma instituição. A igreja de Cristo é uma instituição, né? A igreja brasileira, no nosso caso, tem um CNPJ e tudo mais, um prédio, tem uma arquitetura, que é o prédio, tem uma diretoria, tem um corpo eclesial, que é o corpo de obreiros, né? Tem um corpo ministerial, né, que é o eclesial, tem um programa de membros, que é você se tornar membro da igreja por causa do batismo, por meio do batismo. Então, quando a gente fala de anti-institucional, nós estamos falando do crente que se posiciona contra essa organização institucional. Ele se posiciona contra o prédio, contra essa ideia de se reunir no domingo, contra essa ideia de se reunir estruturalmente, né? Na igreja tem o horário, tem o culto de domingo, tem o culto de ensino. Observem essa estruturação, né? Organização. Entende? Observe essa estruturação. O que você falou? Que tipo de organizar a vida para estar? Por exemplo, eu tenho minhas atividades, eu tenho prazer, mas eu vou me organizar para estar lá para orar. Não, ele é contra esse movimento, né? E a irmã Cida está falando aqui das pessoas que são contra esses que querem de organizar a vida para, por exemplo, estar na igreja no domingo de manhã, na escola bíblica, estar na igreja no culto à noite, no culto de oração. Então, ele é contra esse modelo de organização, né? É contra essa instituição, ele é contra isso. Então, esse sujeito, quando a gente fala dele, a gente pensa nessa pessoa. Quando a gente pensa no desigrejado, a gente pensa nessa pessoa. Ele quer ter a sua própria liberdade, ele fundamenta seu pensamento na sua própria liberdade de adoração em qualquer lugar. Por exemplo, com base lá em João capítulo 4, versículo 24, em que a mulher samaritana diz assim para Jesus: é aqui que devemos adorar ou no templo de Jerusalém? Jesus disse assim: nem cá e nem lá, porque Deus se importa, Deus quer adoradores que adorem espírito em verdade. Então, com base nessa ideia, né, dita por Jesus, de nem aqui e nem lá, o desigrejado se fundamenta para se posicionar na contramão da instituição. Ele não quer se submeter à instituição. E também é um movimento anticlerical. O que é clerical? Clerical é o corpo organizacional ministerial da igreja. Então, por exemplo, a igreja tem o corpo de obreiro, né? O nosso modelo de governo, nesse caso, é o modelo episcopal, né? A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem um modelo episcopal. O que é o modelo episcopal? Modelo de governo episcopal é um modelo em que o comando da igreja, né? As diretrizes da igreja está na mão do ministério, né? Daquele corpo de obreiros,
que é composto por pastores, presbítero e diácono. A igreja também, ela também tem a sua predominância, porque a igreja ela decide as coisas na assembleia e tudo mais. Então a igreja tem a sua força nessa construção. Então ela é um pouco episcopal e ela é um pouco congregacional, né? Sem a igreja nenhum corpo faz qualquer coisa. Quando eu digo corpo eclesial, corpo de diretoria da igreja, né? Então, o desigrejado se posiciona contra esta estrutura de governo, né, da igreja. Ele se posiciona contra o modelo de igreja, de governo. Isso tem a ver porque ele, por essa razão, ele se posiciona sempre na contramão daquilo que a liderança da igreja já coloca. Então, o desigrejado, às vezes ele está igrejado, irmão. Ele está dentro da igreja, ele está participando dentro da igreja, mas ele já é um desigrejado, porque ele já se posiciona na contramão das diretrizes apresentadas pela liderança da igreja. Então, esse sujeito, ele já se posiciona, ele não quer receber autoridade, estar debaixo, assim, sob o comando do pastor. Então, a igreja diz assim, o ministério, né, o pastor diz assim, irmãos, decidimos fazer uma campanha de oração aqui na igreja em tal horário. Eu não vou orar porque eu oro a hora que eu quiser. Mais ou menos isso que ele fala. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto de Gênesis nesse mês. Eu vou ler o texto que eu quiser. Pastor nenhum determina na minha vida. Então, o desigrejado, nesse sentido, ele já atua dentro da igreja. E está cheio deles, né? A igreja está cheio. Ela tem vários deles por aí, porque ele já vai rompendo com essa estrutura, né? Ele rompe com a estrutura clerical, né? Que é essa da observação das diretrizes apresentada pela diretoria da igreja ou pelo comando da igreja, e ele também rompe com a estruturação. Ele entende que não precisa adorar a Deus, e está cheio também de irmãos que diz assim, eu oro a Deus na minha casa, eu oro a Deus, eu falo com o Senhor, eu sinto a presença de Deus, eu não preciso da igreja, né? Então, essa estrutura de desigrejado, inclusive, esse tema de desigrejado foi tema político esses dias num discurso de um político aí, né? De um candidato. Então, apoiando isso, né? Em que ele disse que não precisa nem de igreja nem de pastor. Essa é uma estrutura de desigrejado. Então, esse pensamento, os desigrejados romperam com o modelo da igreja, né, de igreja que a igreja tem. Então, a igreja tem um modelo de ser igreja. Como é o modelo da nossa igreja, o modelo de crente da nossa igreja? Nós temos, por exemplo, o crente da nossa igreja. Claro, quando eu digo nossa igreja, não é que ela é melhor do que a dos outros, não é nada disso. Aqui cada igreja tem o seu modo. Tem igreja que só se reúne uma vez por semana, aos domingos de manhã, das 9 às 10. Né? O nosso modelo de crente não é esse. Nosso modelo de crente, ele se reúne todos os dias que estão marcados. Então a gente tem a reunião de terça-noite da oração, a gente tem a reunião de quarta-noite para o estudo, a gente tem a reunião de domingo de manhã para estudo, tem também o culto de domingo à tarde para a noite, que também é de estudo. Então o modelo de crente da nossa igreja é esse. O crente desigrejado, ele já rompe com esse modelo de crente, ele vai na contramão disso tudo, ele não quer saber de nada disso. Tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária. Bom, os desigrejados, eles dizem que são membros do organismo. O que é o organismo? A igreja é duas formas. Vamos lá, vamos entender a igreja de dois aspectos. Primeiro, de organismo. Organismo é porque ela é um corpo vivo, ela é um corpo místico, né? O porquê místico? Porque ela é o corpo de Cristo, ok? E ela é um organismo vivo, está em evolução, está em crescimento a todo instante e ativa desde o dia da sua criação lá em Atos dos Apóstolos. Ela está ativa, recebendo pessoas de todos os lugares, de qualquer lugar do mundo, de qualquer cultura, raça, cor, tamanho. Então a igreja ela é viva, ela é um organismo vivo, está recebendo pessoas. Nesse momento,
eu não tenho ideia do número de crentes que estão ao redor do mundo pregando o evangelho e também não tenho ideia do número de pessoas que estão se rendendo e ingressando nesse organismo vivo que é o corpo de Cristo por meio da redenção. As pessoas fazem isso, certo? São ingressadas no corpo de Cristo. Eu não tenho a menor ideia. Por essa razão de ser um organismo vivo que recebe pessoas a todo tempo, os desigrejados alegam fazer parte do organismo vivo, que esta igreja que recebe, que está em todas as partes do mundo, recebe pessoas de todas as partes do mundo, ela está em todas as partes do mundo, aceitando pessoas de diferentes épocas, raça e cor, culturas e tudo mais. Os desigrejados dizem que fazem parte desta igreja, que é o organismo vivo, mas se negam dizendo se fazer parte da organização, né? Então, mas a igreja organismo vivo, que é a igreja do Antigo Testamento, inclusive temos base para isso, também era uma igreja com organização, né? A igreja neotestamentária, o que é neotestamentária? É a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva. Ela tanto era um organismo vivo, como era uma organização. Se você ler o Atos dos Apóstolos, você observará, por exemplo, vai observar que existe uma organização. Então, existe um corpo apostólico, existe uma decisão. Se você observar capítulo 10 até o 15, a igreja está reunida para decidir o que fazer em relação aos gentios que querem se batizar e que querem descer as águas, não é? E que Deus havia batizado eles com o Espírito Santo. Então, Deus havia batizado Cornélio no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e Cornélio queria ser batizado nas águas. E foi. E aí, o que aconteceu? O apóstolo Pedro diz: como eu posso negar o batismo nas águas àquele a quem Jesus batizou no Espírito Santo, do mesmo jeito que a nós? Bom, só que isso deu problema, porque uma ala da igreja aceitava o batismo de Cornélio e de gentios e outra ala não aceitava. Isso deu conflito. A igreja se reuniu para decidir sobre isso. E esse episódio vai ser desenrolado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Começa no capítulo 10 e termina lá no 15. Bom, e quem decidiu? Não é? O corpo ministerial, o corpo eclesial, a organização. Vejam que eles tinham um dia para reunir, eles tinham um dia para levar as ofertas. O apóstolo Paulo diz: vocês ajuntem as ofertas durante a semana e no primeiro dia da semana vocês levem as coletas de vocês. Então havia uma organização. A igreja se reunia no primeiro dia da semana, havia organização de horário, havia organização de tempo, e o templo passa a surgir posteriormente, mas ele passa a surgir porque é o lugar onde os cristãos se reúnem para aprender, para adorar, para se alimentar. Bom, os desigrejados dizem fazer parte do organismo, mas negam a fazer parte da organização. Por que eles a negam fazer parte da organização? Porque argumentam que toda a estrutura organizacional da igreja parte lá do século 3, lá do ano 300, quando Constantino transformou a igreja em Estado, né? Ou tomou parte da igreja, institucionalizou a igreja. Bom, e por conta disso, esse movimento de desigrejado diz: fazemos parte da igreja, do organismo vivo, mas rompemos com a organização. Existem aqueles que estão mais versados, estão mais arraigados nessa teoria, nesse modelo milenar, né, de ruptura com a estrutura organizacional e clerical da igreja, mas existe aquele irmão dentro da igreja que está só no espírito da rebelião, né? Que ele está só nesse espírito de rebeldia contra o sistema. Então ele não quer participar.
Mas ele desconhece essa organização. Então, como organização, a igreja tem um corpo clerical, desde a sua fundação a igreja tem. Os desigrejados rejeitam o governo, né? Por essa razão, eles se declaram parte do organismo e não da organização. Também é importante saber que, para isso, né, a igreja desde sempre teve pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, como diz o apóstolo Paulo no texto, na sua carta escrita lá em Efésios 4:12, se eu não me engano, né? Acho que é isso mesmo. Também havia um dia da semana para o ajuntamento dos cristãos, como eu falei. Havia um dia para a coleta, né, para as ofertas serem trazidas ao templo. Então, tudo isso representa uma organização, né? E os desigrejados se posicionam contra também essa organização, embora alegam fazer parte do organismo. Ok? Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? A Rebeca perguntou se a organização, se a perseguição era contra os desigrejados ou era contra a igreja. A perseguição foi sempre contra a igreja, né? Os desigrejados é que perseguem a igreja. Os desigrejados não gostam de organização da igreja, não gostam de submeter. Então toda a perseguição não era contra os desigrejados. E os apóstolos nunca foram desigrejados, muito pelo contrário, eles são fundadores da igreja. Partimos daí daquilo que a gente acabou de falar, que os... Peraí que acho que a Rebeca caiu aqui, né? Deixa eu... conseguiu. Tá. Então, partindo do princípio de que lá em Efésios capítulo 4, né, versículo 11 e 12, diz que Deus deu um corpo eclesial para a igreja, visando o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, que é o corpo, que é a igreja. A gente tem que pensar que o desigrejado já rompe com essa estrutura estabelecida pelo próprio Jesus, porque ele não quer reconhecer a própria organização eclesial estabelecida pelo próprio Deus, né? Pelo próprio dono da igreja. Nesse caso, o desigrejado, ele quer ser mais do que a igreja, do que o Cristo. Porque a Bíblia diz, Cristo mesmo deu uns para apóstolos, outros para doutores, né? Outros para mestres, evangelistas e pastores, né? Então, o próprio Cristo deu. Esse é um modelo eclesial. Esse é um modelo, esse é o corpo eclesial. O desigrejado já rompe com essa organização. Então, qual é a importância da igreja? Porque se no discurso do desigrejado, no seu discurso, ele diz que não é importante ser igreja, nesse sentido de organização, né? Então a gente precisa combater isso, né? E como é que a gente começa a fazer dar esse combate, esse confronto a essa heresia, a esse modelo de crente que muitas vezes está dentro da nossa própria igreja, disfarçado, mas ele aparece em momentos distintos, específicos, momento em que ele pode falar e tem a prerrogativa de fala. Então, como é que a gente pode combater esse desigrejado? Primeiro, a igreja, a gente precisa entender que a igreja é uma família. Uma família, ela é a família de Deus. Por essa razão, já tem o sentido, não é? De que, se ela é uma família, ela tem um pai, não é? E não é sempre assim que a Bíblia nos apresenta Deus Pai. Se é pai, é porque é uma família. E quando você pertence a uma família, você pertence a uma igreja. Você tem a sensação de pertencimento. E essa família se reúne quando? Ela se reúne em torno do seu líder, que é Cristo. E em que lugar? Ela se reúne na sua casa. Veja que o próprio Jesus disse, a minha casa, né? Então tem um pai, tem a casa e tem os filhos, porque a própria igreja é filho, né? Nós somos tidos como filho e
simultaneamente como noiva. Então, tem pai, tem casa, tem filho, tem noiva. É uma família. Então, eu pertenço a essa família. Eu faço parte dessa família. E a gente precisa ter essa compreensão. Não podemos perder esse conhecimento. Então, quando eu pertenço a uma família, eu tenho essa sensação de pertencimento, essa satisfação, essa segurança de pertencimento. E quando a gente traz esse conceito de pertencer a uma família cristã, a família da igreja, para o ambiente de fato e compara com o ambiente familiar, é na família ou é no lar que a gente recebe, a gente se revigora, que a gente se renova. A nossa casa pode ser diferente tamanho, pode estar do jeito que estiver, nesse sentido de uma casa acabada ou em construção, mas toda vez que a gente entra em nossa casa, é claro que nem sempre as pessoas que lá moram ajudam para que esse tipo de coisa aconteça como deveria acontecer. Mas toda vez que a gente entra na nossa própria casa, nós temos a sensação de pertencimento, de alegria, de renovo, de fortaleza. É por isso que a gente dorme no outro dia, levanta e vai trabalhar com força, com ânimo. E isso acontece durante toda a vida. Então, a igreja tem esse sentido de pertencimento, de renovação, de família, né? Tendo Deus como Pai, Cristo como líder da sua igreja e cabeça da igreja, que escolheu representantes para cuidar dela. Nesse corpo de representantes estão os pastores, presbíteros, diáconos, missionários, anciãos e tudo mais, né? Então a igreja precisa compreender a importância de participar disso, de estar nesse contexto, e não tem como você ser igreja fora disso, né? A não ser que seja um caso exageradamente impossível, né? Nesse momento deve ter gente, por exemplo, pessoas reunidas em lugares mais distintos, alguém pregando o evangelho, vamos imaginar assim. Nos países onde é impossível pregar, por exemplo, o evangelho, e aí tem alguém pregando e anuncia a palavra para alguém, para outra pessoa se converte. Então, nesse momento em que ela se converteu, ela ingressa no corpo organizado, no corpo vivo, né, de Cristo, né, no organismo vivo de Cristo. Ok, só que quem pregou daqui a pouco é descoberto e preso ou morto, qualquer coisa semelhante. E aquela pessoa que ficou lá sozinha, ela vai ter que achar o caminho. Não tem como essa pessoa estar, por exemplo, numa congregação como a gente aqui no Brasil, que nesse momento nós temos liberdade de congregar. Então a gente tem que analisar esses fatores, mas é super importante participar da família, da igreja, né? Vejam como ela nos afeta. E a igreja como testemunha da salvação. Então a igreja é a família de Deus e por essa razão a missão dela é testemunhar, é dar sequência a esse plano. Não é? Então a gente vai ao culto, recebe treinamento, a gente primeiro adora o Senhor, ora a Deus, recebe treinamento, depois a gente dá sequência ao plano de evangelização estabelecido pelo próprio Deus para alcançar os diferentes grupos sociais que estão ao nosso redor. Tá? Bom, dito isso, eu tenho uma pergunta para vocês, né? De que forma, então, a gente consegue combater esse movimento de desigrejado, né? Que avança de forma extraordinária dentro da igreja, né? Quando eu falo dentro da igreja organizacional, organizada, né? Que são aqueles irmãos que estão ao nosso redor, mas que adotaram esse princípio de que eu oro, eu canto, eu falo com Deus todas as noites. Eu ouvi uma pessoa falar isso, me responder esses dias atrás, né? Então, como é que a gente vai conseguir lidar com isso, combater essa heresia, né? E fazer com que a nossa igreja, nosso povo, seja vacinado contra isso e participativo e façam valer o pertencimento, ou seja, eles tenham essa participação ativa na igreja, porque a igreja faz bem para eles, para todos nós. Então vamos lá.
Isso não está na lição, mas eu trouxe também do contexto da própria lição, né? Então, e eu coloquei como tópico 4, não está na revista de vocês. Mas vamos lá. Então, o que fazer para evitar o movimento dos desigrejados? Primeiro, discipular bem. É preciso que cada membro da igreja, o corpo de obreiros, né, todos nós criamos vínculos com a instituição, com a organização. Não é? Raízes, não é só eu pertenço àquela igreja, eu sou membro, eu sou membro da igreja. Tem irmãos que ficaram quase 3 anos sem aparecer na nossa igreja. Não é? Então, ele diz que é membro da igreja. Não, pastor, eu estou lá congregando, mas você está onde congregando que eu não estou te vendo? Que eu não consigo saber onde você está. Eu não consigo te ver, não consigo ver você participando. É como um rim que não funciona. É como uma bexiga que não funciona. É como um olho que não me dá luz, que não me reflete nada. Esse é o tipo de pensamento que muitos membros têm. É uma mão que eu não consigo usar para pegar nada, né? Não me mostra, não me apoia, não apoia o corpo. Tem muitos crentes assim. Então a gente precisa discipular bem cada membro. Né? Cada novo membro precisa ser muito bem discipulado, não é? Precisa ser muito bem trabalhado. O corpo de obreiros precisa ser muito bem treinado, não é? Para que crie, né? Não apenas crie vínculos com a igreja, mas crie raízes, não é? Crie raízes. E essas raízes sejam profundas, porque o Salmo de número 23, por exemplo, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Deitar-me faz em vez de passe, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Salmo 1 diz que ainda que dará fruto na estação própria. Então observe, acho que é isso mesmo, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Então as raízes estão lá embaixo. O crente precisa criar raízes e buscar lá embaixo, porque virá um momento de seca, né? Virão momentos de dificuldade. Esses momentos de dificuldades, quais são? São os momentos que você se entristece, são os momentos em que você tem um desentendimento com o irmão, são os momentos em que você, que é líder do trabalho, tem alguma crise com algum problema, sofre alguma crise de identidade lá dentro da própria igreja, se sente, por exemplo, às vezes excluído. Tudo isso acontece dentro de uma organização. Mesmo assim, o crente que ele está enraizado, ele vai buscar lá no fundo a sua alimentação, né? os nutrientes necessários para a sustentação do seu próprio organismo, do seu próprio corpo. E é assim que a gente tem que ser. O discipulado na igreja precisa ser desta forma, desse jeito, de maneira que o crente atravesse essas barreiras. Ele não pode ser fraco. Ele não pode ser a base de miojo, de alimento que acabam rápidos, né? Alimento que não tem estruturação. Precisa ser forte, precisa ser firme. Então, como deve ser esse processo? Que é o processo de evangelização e discipulado. Deve ser eficiente. Ele precisa ser eficiente a fim de combater os modismos. Então, se ele tem que combater os modismos, ele precisa ser contextualizado, contemporâneo. Então o crente precisa ter conhecimento desses modismos, né? Se eu tenho um conhecimento contemporâneo para combater o modismo, quer dizer que eu entendo do momento, eu tenho percepção do que está acontecendo agora, eu conheço as histórias que vêm de longe, conheço os modismos que estão acontecendo agora. Então, por exemplo, nós estamos atravessando a desconfiguração da igreja, como eu preguei no próximo domingo passado, né? Então, o crente precisa se antenar a isso. Ele não só pode dizer assim, isso aí é uma coisa do diabo. Não, isso não responde. Ele precisa entender o que é aquilo, o porquê que isso está acontecendo. Isso é treino, isso é estudo.
né? Isso é sentar na sala de aula da igreja. A igreja precisa trazer este conhecimento para o irmão precisa ler, precisa ouvir, precisa participar, né? Então, como que isso deve ser feito? Esse treinamento, esse discipulado e evangelismo. Primeiro, então vamos lá. Com a exposição da palavra de Deus, muito bem feita, centrado no discipulado bíblico. A partir do método, por exemplo, que a gente está utilizando aqui, como escola dominical, seminários, simpósio e outros mais, né? Outros meios de você treinar a pessoa. Na formação de bons professores capazes de responder aos alunos e discipular corretamente. Então a gente não pode permitir que os nossos irmãos, nossos professores, a igreja tem que gerar professores, a igreja precisa treinar esses professores para que eles discipulem bem. E lembrar que cada membro do corpo é um discipulador. Cada membro do corpo é um discipulador. Se você sentar ao lado de uma coisa ruim, desculpa a expressão, na igreja, o culto que você sentou, que você está participando, vai ser ruim. Se você sentar ao lado de uma pessoa que, inclusive, está ali para adorar o Senhor, ela vai te impulsionar. Irmão, crente ruim não serve nem para sentar do nosso lado na igreja. Boa triagem daqueles irmãos que procuram aderir à igreja. Tem gente que vem à igreja porque ela acha que é uma moda vir para a igreja. É o modismo. Então a gente tem que detectar por que essa pessoa quer vir para a igreja, o trânsito. Por que ela está saindo de uma igreja e vindo para outra? Recebemos uma irmã recentemente agora, vocês estão vendo ela na igreja constantemente, que já é uma senhora de idade, 77 anos. Quando ela esteve na igreja no primeiro dia que ela foi, ao terminar o culto, fui conversar com ela. Ela veio conversar comigo também sobre isso. E a primeira pergunta que eu fiz a essa irmã foi: o que a senhora está fazendo aqui? Qual é a razão da senhora estar aqui? Antes da senhora responder, a senhora precisa tirar um grilo da minha cabeça. Perguntem para ela que eu fiz essa pergunta. Questione isso. Eu falei assim: uma mulher igual a senhora, que está há 20 e tantos anos na mesma igreja, que é ativa, é uma pessoa super participativa. A senhora estar aqui na igreja onde eu pastoreio, num domingo à noite, não é uma aventura. O que aconteceu? Seja claro comigo, né? Por que a senhora está aqui? A senhora não viria aqui em outra situação. Não porque não gosta da igreja, mas porque ela está enraizada na igreja dela. Eu conheço a história. E essa mulher contou para mim. Agora ela está lá, então a gente está dando esse acolhimento. Entretanto, eu falei: eu vou te receber, porém com a seguinte condição. Sabendo e até mesmo trabalhando para que a senhora possa retornar para a sua igreja antiga, se for esse o caso, porque a senhora está enraizada lá e vai ter problemas para se adaptar aqui. Mas, todavia, vou permitir que isso aconteça. Então, e vou contribuir. Vou receber a senhora com essa condição. Observe, irmãos, que o crente enraizado, ele é diferenciado, ele não anda à toa, né? Ele tem compromisso com a igreja, com o trabalho dele. Então a igreja precisa ter bons professores e fazer uma triagem dos membros, dos novos membros que estão em trânsito. Tem muita gente em trânsito, tem gente saindo da igreja, de uma igreja, por exemplo, porque ele não gosta da pintura da cor da parede, né? Porque isso que eu não estou falando que a igreja está pintada de preto, só estou falando que a igreja está, que ele não gosta dessa pintura. Né? Então tem gente saindo da igreja por motivos banais, né? E indo para outra igreja. Vou para aquela igreja porque tem um movimento bacana, vou para outra igreja porque tem um movimento legal. Não é essa a razão. Nós não estamos nesse movimento de ajuntamento de pessoas. Isso é inchaço. Porque esse movimento de gente que vem daqui para ali, porque brigou com alguém, saiu daqui, porque foi para ali, porque foi para acolá, porque não gosto disso, isso incha a igreja. Porque nesse meio vem gente murmurador, vem gente que só te atrapalha. E o murmurador atrasou, como eu disse na aula de quinta-feira, por causa do murmurador. Israel peregrinou 37 anos.
Mais de 30 anos Israel perdeu o tempo da vida e morreram tantas pessoas por causa dos murmuradores. Saiam de perto dessa turma, irmão. Então, uma boa triagem, um programa de leitura da Bíblia, como a gente está tendo. Então, um programa de oração. A igreja precisa ter um bom programa de oração. Então, a gente tem os trabalhos com as mulheres, que não é só com as mulheres, com os homens. Vários irmãos participando aos sábados lá no círculo de oração, também à noite, na terça-feira. Esse é o caminho. A capacitação dos líderes por meio de formação teológica. Nós estamos, irmãos, temos o curso teológico, vejam bem, de quinta-feira à noite, sábado de tarde com os adolescentes. Então, isso são capacitações teológicas. Eu busquei, e é interessante a gente pensar isso, né? Nós estamos na época dos estudos acadêmicos à distância. Não faz sentido, inclusive isso está no texto de apoio, não faz sentido hoje o cristão não adquirir conhecimento acadêmico, sendo que ele não precisa sair de casa. Espera aí que os irmãos sabem que eu estou com refluxo. Ele não precisa sair de casa. Ele estuda em casa. É só uma questão de organização, né? Então a igreja precisa ter essa formação. Além disso, por exemplo, nós estamos com um trabalho de leitura. A gente está fazendo reuniões de leitura com os adolescentes. Recentemente chamei o grupo de adolescentes que estuda aqui conosco no sábado, segurei eles aqui, avisei os pais, tive uma conversa com os adolescentes, os que estão estudando aqui na igreja, né, aqui comigo, e disse assim: vou trazer vocês para perto de mim, treinar vocês, né, para serem evangelizadores, discipuladores. Será um desafio árduo, a gente vai gostar e vai brigar. Esclareci com eles, quero perguntar: quantos de vocês querem vir? Quantos não querem vir? Ninguém é obrigado a aceitar. Todos os que eu chamei aceitaram. Montei um grupinho, nós não estamos se movimentando ainda, porque estou estudando com eles. A aula de ontem foi maravilhosa para mim, por exemplo, porque pude vê-los participar, interagir, conversar, escrever. Eu já consigo perceber alguma movimentação. Isso é formação. Isso é a igreja treinando desde pequenininho, né? Isso é fazendo com que os nossos membros criem raízes. Eles podem se afastar do evangelho? Claro. Podem se rebelar? Claro. Pode navegar por mares do desigrejado, né? Pode subir no barco do desigrejado e sair navegando por aí? Podem. Tudo isso pode acontecer. Mas a gente tem que fazer um trabalho bem forte, assíduo, que faça com que esse jovem, por exemplo, a maior parte deles tem 16, 17 anos, quando eles tiverem 30, 40, se Jesus não tiver voltado para buscar a igreja, eles estão atuantes na igreja, continuam atuantes na igreja, tá? E por fim, irmão, nas considerações finais, devemos evitar entrar em estado de desigrejado. Não entre no estado de desigrejado. Isso vai atrapalhar a sua vida. Não entre nessa neura. Os desigrejados, eles marcam compromissos para a hora do culto. Grande parte. Não quer dizer que, por exemplo, você tem irmãos que um dos cônjuges não é casado e marca um evento para aquela hora. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o desigrejado não tem compromisso com a organização. Então, ele vai sempre pensar em marcar alguma coisa para a hora do culto e vai convidar você, porque ele não só quer fazer o evento dele, mas ele quer que você também não vá ao culto, que é coisa diferente, é distinto. Então, não entre no barco dele, né? Não entre no barco do desigrejado, porque ele vai te destruir teológica, congregacional e espiritualmente. Afinal, ele já está destruído, né? Então, e assim por diante. E a forma de lutar, como eu acabei de expor, é um discipulado muito forte, muito autêntico, como a gente está tentando agora implantar. A gente já vem implantando. Veja que a gente tem irmãos que congregam conosco há muitos anos. Solange é um exemplo,
né? Tá aqui na sala, já tá com a gente aí, seus 16 anos, não sei, 17, não sei quantos anos, Solange. Quantos anos você já tá na igreja? 17 anos que a Solange está com a gente, então observe, o filho dela já está grande, já está estudando comigo, aqui conosco. Então olha só, assim outros irmãos que poderíamos citar, né? Então observe, para quem não sabe, Solange teve grandes dificuldades na sua carreira cristã, né? Para vir para a igreja, sair da igreja, chegar em casa. Então a igreja precisa estruturar o discipulado de forma que o membro se torne forte, firme, e lute contra esse movimento anticristão, né? Anti-organização, anticlerical. É isso. Deus abençoe. Dúvidas que vocês queiram? Perguntas? Querem falar alguma coisa? E eu finalizo apenas com uma frase que eu vou repetir daqui a pouco. Lugar de crente é na igreja. Crente que não está na igreja, irmão, vamos aplicar aí medida protocolar de combate à pandemia: isolamento.